Todos sejam bem-vindos a mais uma videoaula, onde hoje vamos falar dos hidrocarbonetos aromáticos, não é? Vocês já ouviram falar do anel do casamento, não é? Então, compostos aromáticos é a mesma coisa que dizer anel, só que esse anel aqui é um anel especial, que é chamado anel benzênico, não é? Ou arenos. Os compostos aromáticos, eles foram descobertos por um senhor chamado Auguste Kekulé, né? Que ele estava a trabalhar no assunto dos seus experimentos, em que ele chegou à conclusão que, olha, existe uma certa fórmula geral, nós chamamos de CnH2n menos o 6, em que o N tem que ser maior ou igual ao que a 6, em que ao substituir este 6 no valor de N, temos C6H2 vezes 6 menos 1, menos 6, desculpa, 2 vezes o 6, 12, menos 6 deu 12. Então, C6H6. Surgiu esse senhor aqui que é chamado benzeno, não é? Em que o benzeno, que é o anel, pode ser representado por esta fórmula. Podemos representar por esta fórmula aqui. Em que aqui no meio podemos colocar o anel benzênico. Ou também podemos apresentar por uma fórmula desta aqui, em que teremos que alterar a ligação. Posso colocar a ligação aqui neste ponto e ligação neste ponto aqui. É muito importante ressaltar algo muito interessante quanto a esses compostos do benzeno. Primeiro, vamos aprender como é que nós também podemos indicar os elementos tipo orto, para e meta. Né? Como é que nós indicamos, como é que nós podemos determinar esses pontos. Mas antes disso aí, observa uma coisa muito interessante. De onde é que surgiu essa parte aqui, se ele usou essa fórmula aqui para chegar nessa parte do benzeno? É muito simples. Ele pode ter usado alguns compostos da destilação, parte, por exemplo, do petróleo. Então, aí pode ter usado tipo os hidrocarbonetos qualquer, como sendo o hexano, assim como sendo o heptano. Ou seja, eu já sei que o hexano significa que são 6 carbonos. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, aqui tenho CH3, aqui 2, aqui 2, aqui 2, aqui 2 e aqui 3. Que isto aqui também me posso escrever dessa maneira. CH3, CH2, 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 CH2 e CH3. Então, veja que isto aqui vai mesmo completar mais ou menos isto aqui, porque quando isto aqui sofre tipo uma dissociação para formar os produtos, acaba formando o que? Um benzeno. Mas aqui foram mais 4, ou seja, quando forma este benzeno, formamos mais 4, temos 2 moléculas de hidrogênio com quantidade de 4 moles. É mais ou menos assim que é formado o benzeno. Mas também pode ser formada a parte do heptano, né? Parte do heptano. Se eu tenho heptano, eu sei que heptano tem 6 átomos de carbono, né? Então, seria mais ou menos isso aqui. São 7 neste caso, átomos de carbono. CH2, ainda bem que você presta atenção. CH2, CH3, temos CH2, eu posso ter aqui CH3. Né? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A dissociação disto aqui forma um anel benzênico. Só que, veja que o anel benzênico tem 6 átomos de carbono. Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Enquanto aqui são 7. Então, aqui vou formar CH3. É daí que surge este composto, que o nome disto aqui é chamado tolueno. Né? Então, o tolueno é formado a partir de um heptano. O benzeno é formado a partir de um hexano. Né? Então, temos que conhecer essas estruturas. Mas, para tal, uma das coisas que nós podemos ter em mente também é os radicais orto, para, meta, né? Que são os dirigentes. Geralmente, nós podemos começar com orto e para. Um dos compostos que você tem que saber que entram estes aqui são ligações simples, ou seja, entram tipo numa parte em que nós temos ligações simples. É difícil entender. Claro que quando nós formos a trabalhar vais perceber. Essas ligações simples
devem possuir alguns compostos que nós temos que ter em mente. O composto de NH2, qualquer elemento que você vê, um composto NH2 significa que está a trabalhar com orto e par, mas depois vamos saber qual a diferença que existe entre orto e par. E depois tens o composto OH também, e também pode ter alquila, os compostos da alquila, e também pode ter os compostos dos halogênios. Nós falamos dos halogênios quando nós falamos dos alcanos, em que nesses alcanos abordamos a regra de Markov-Nikovny, em que nós falamos dos halogênios, podemos ter o cloro, o bromo, o iodo e o flúor. Então, qualquer elemento que você vê, fora ver, cloro, bromo, iodo, flúor, significa que tem norma número de vezes de trabalhar com orto e par. Não é porque a meta você não pode ter, não, mas só que geralmente o meta ele possui dupla ligação ou tripla ligação. Então, estamos a dizer que, por exemplo, quando eu falo de meta, estou a falar de dupla ligação e tripla ligação. Esses compostos que entram são esses aqui. Que você precisa ter em mente esses compostos, não é? É possível ter em mente esses compostos. É possível ter em mente esses compostos. Outros compostos aí nós vamos abordar quando chegar o momento certo. Não é? O que tem que ter em mente, por exemplo, quando é esse composto, significa que estás a trabalhar com meta. Quando tens esses compostos de alquilas e halogênios, estás a trabalhar com orto e par. Ok. Como é que eu posso diferenciar esses compostos? Primeiro, nós sabemos que o benzeno é escrito dessa maneira, o anel benzênico, não é? Escrito dessa maneira que é o anel benzênico. Em que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Lembras? Em cada ponto aqui eu tenho uma ligação do que? De um carbono, ou seja, seria mais ou menos isto. Cada ligação tem um carbono, seria mais ou menos isto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mesma coisa, né? Tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok. Como é que eu posso saber que estes compostos aqui, por exemplo, é orto? Né? Então, tem que saber isso. Quando eu tenho os compostos em que as suas ligações, ou seja, as suas ramificações, apresentam um decamento de uma posição 1 e 2. Se eu tenho a posição 1 e 2, 1 e 2 significa que estou a trabalhar com orto. Quando eu tenho 1 e 3, que é a posição, significa que estou a trabalhar com para. Não é? Estou a trabalhar com para. E quando, isto aqui é meta, né? Estou a gostar muito de para, porque quero parar, mas brincadeira. Quando eu tenho 1 e 4, 1 e 4 significa que estou numa posição par. Ok, como é que nós podemos verificar esses exemplos? Imagina eu tenho este composto, né? É o anel benzênico, ou seja, é um benzeno. Depois eu posso ter aqui o bromo aqui neste ponto e ter o bromo neste ponto. Então, em que posição o bromo está ligado? Então, em termos, por exemplo, de numeração, não há necessidade, por exemplo, de começar aqui com 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver o que eu estou a tentar dizer. Mas a parte principal que me permite fazer a contagem deste ciclo é a partir da parte principal. Eu vejo que no ponto 1 tenho o bromo e no ponto 2 também tenho o bromo. Então, isto aqui significa que eu tenho na posição 1 e na posição 2 tenho um bromo e bromo. Juntando o bromo e bromo formamos o que? O dibromo. O anel é o que? É benzeno. Né? Dibromo benzeno. Mas também eu posso dizer o seguinte, que eu não quero dar este nome aqui, porque fica muito mais simples. Né? Então, o que eu posso dizer aqui? Eu sei que tem posição 1 e posição 2 é indicado por orto. Então, eu posso dizer aqui orto de bromo benzeno. Então, você diz que orto significa que é a posição 1 e 2. Tá vendo? Então, eu posso dar o composto em dois nomes. Se eu tenho o composto desta maneira, tenho aqui cloro aqui, tenho cloro aqui. Posso contar, dizer que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na posição 1 e na posição 4, tenho os dois cloros, né? Então, posso dizer que a posição 1 e a posição 4 tenho o que? Dois cloros. O que significa dois cloros? Estou a dizer que é de cloro benzeno. Se caso não quero dar esse nome,
eu posso dizer que para dicloro benzeno. O que indica par? Significa que numa posição 1 e posição 4. Na maioria das vezes aqui pode dar no nomenclatura escrever apenas o P. Então também tens que estar ciente nesses pontos ou nesses aspectos. É muito importante. Agora, eu posso ter o composto que vem assim. Podem escrever daqui cloro, também escrever daqui cloro. Alguém vai chegar e dizer que, olha, eu estou a contar, vou dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, não é isso. Eu posso começar a partir daqui como sendo minha posição do número 1. Então, posso dizer 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, se for na posição 1 e na posição 2, tenho o cloro. Já sabemos que posição e posição 2 significa de que orto. Seria orto diclorobenzeno. Ou na posição 1 e 2 existe um diclorobenzeno. Agora já sabemos como é que nós podemos dar tipo esses elementos, não é? Já sabemos. Agora, se eu tenho, por exemplo, este composto aqui, posso ter o cloro aqui, também posso ter o cloro aqui neste composto. Então, por mais que você conte na posição, tenho 1, 2 e 3. Tenho na posição 1 e na posição 3. Vimos que a posição 3 é meta, então será meta de cloro benzeno. Ou seja, a partir daqui, eu posso dizer, tipo, tenho posição 1 e na posição 2, tenho o que? O diclorobenzeno. Não muda nada, tudo tranquilo. Até Deus fica feliz nesse ponto. Ok, já sabemos qual a diferença que existe entre orto, meta e para. É muito interessante e é muito importante nesse contexto. Agora, um dos compostos, um dos elementos, se eu tenho, por exemplo, este elemento, já sabemos que aqui estamos a trabalhar com o quê? Com tolueno. Tolueno. Né? Estamos a trabalhar com tolueno. Ok. Imagina nesse tolueno nós podemos colocar qualquer halogênio. Né? Qualquer halogênio. Ou posso colocar essas posições em que eu quero usar, por exemplo, para. Ou posso colocar o nitro, né? Então, posso chegar a fazer isto. Coloco aqui o CH3. Depois coloco aqui o NO2. Ok. Posição 1 e posição 2. Está fixe. O em 2 já sabemos que estamos a trabalhar com orto. Já sei que eu tenho orto. Quando tu tens um metil, o metil é que sempre vence, não é? Isto aqui não vai ser benzeno, porque já sabemos que o nome completo quando tem um metil é tolueno. Então, seria orto, depois só dar o nome disso aqui, é nitro, depois tolueno. Por que é tolueno? Então, já sabemos que aqui existe o composto CH3, que é o metil. Se eu tenho este composto, o nitro aqui, depois posso ter o bromo neste ponto. Meu benzeno não está bonito, mas ciência aqui foi melhor. Tenho 1, 2, 3. Posição 1 e posição 3, já sei que é meta. Então, pode dizer que é M, depois bromo, depois nitro. Depois não será tolueno, porque já não tem o grupo metil. Então, será bromo, nitro, benzeno. Não sei se estamos percebidos até aqui. Nitro, benzeno. Ok. Se eu tenho este composto, somente organizar aí, CH3, não será tolueno, nada, não será tolueno. Aqui existem vários nomes. Na verdade, já não tenho um metil, tenho 2 metis. Então, se eu tenho 2 metis, significa que o tolueno já não é válido. Então, significa que tenho posição 1 e posição 2. Em que eu posso dizer tenho 1 e 2, existe o que é um dimetil benzeno. Ou, já sabemos que é orto, não é? Dimetil benzeno. Ou também esse composto no nome específico, que é ortoxileno. Ortoxileno.
Então, existe esse composto também que nós temos que ter em mente. Este composto é chamado anilina. Isso aí é somente fixar na mente. É somente fixar na mente. Então, tens que praticar muito. É mais ou menos assim como é que nós podemos indicar os nomes dos compostos. Agora, uma coisa muito interessante é que a partir de tolueno nós podemos encontrar tipo um ortoclorotolueno. Como é que nós podemos obter esse composto? Não é? Como é que nós podemos, através de um catalisador, como é que nós podemos escrever tolueno? Já sabemos que o tolueno pode ser escrito dessa maneira, não é? Vou escrever dessa maneira, aqui CH3. Então significa que tu vai reagir com cloro 2, não é? Significa o quê? Que lembras que o cloro é um halogênio. E no halogênio nós sabemos que este aqui tem comportamento de entrar no orto, porque entra na posição 1 e posição 2. Se na minha posição 1 já está ocupado com um metil, significa que este aqui há de sair para se entrar onde? Na posição 2. Não terá como entrar, por exemplo, na posição 3, 4, 5 ou 6, porque o cloro é um halogênio que somente tem possibilidade de entrar na posição orto. Então, logo, aqui, por isso que ficamos com isto aqui. CH3, aqui o cloro. Mas significa que se aqui nós estamos a introduzir o cloro, a saída de um hidrogênio para se juntar com este cloro e forma o ácido clorídrico. Então, logo aqui nós temos o quê? O nome orto, já sabemos. Por que é orto? Posição em posição 2. Cloro, tolueno, não é? Aqui ia ser outro nome se eu tivesse tipo CH3, ortoclorotolueno. Então, estamos quites quanto a isso. Agora, se temos um nitrobenzeno, é diferente de tolueno. A ideia no sentido do quê? O nitrobenzeno em si só, este grupo nitro tem a possibilidade de entrar na posição meta. Não tem a possibilidade de entrar na posição meta. Se eu estou a reagir isto aqui com cloro, significa que isso aqui tem que ser um meta. Né? Sabemos que isso aqui é nitrobenzeno. Não é? Então, sendo nitrobenzeno, significa que aqui no nitrobenzeno nós vemos ali. Temos halogênios, temos alquina e também temos posição orto, não é? Temos posição meta, temos a posição par. Por mais que na posição meta é posição 1 e 3, este composto aqui também faz parte desta posição. Então, significa que o cloro, ao invés de entrar na posição 2, há de tentar entrar na posição 3, por causa deste composto de NO2. Então, logo aqui, fico com este composto. Tenho NO2 e aqui o cloro mais HCl. Nome, já sabemos que o M é meta. Não é? Temos aqui o cloro, nitro, tolueno, não, benzeno, porque não temos um grupo do metil. Então, espero que essa aula tenha estado muito sobre esses hidrocarbonetos aromáticos. Então, os hidrocarbonetos aromáticos é muito simples. Agora, minha questão. Qual seria o nome deste composto aqui? Deixa aí nos comentários sobre o nome desse composto aqui. E qual seria o nome deste composto também. Aqui, CH3 e também pode ser o cloro. Aqui, vos desejo um bom trabalho. Então, deixe nos comentários sobre a linha A, a linha B, depois vamos tentar debater. Este composto a gente chamou de tolueno. E este composto aqui. Este tolueno porque aqui é grupo do metil. Aqui existe tipo grupo do álcool. E este composto, qual será o nome? A diferença que existe entre esses dois. Todos estão ligados a um benzeno, só que a diferença já está na sua ramificação, que aqui eu tenho metil, aqui tenho o grupo hidroxilo. É chamado de, exato, fenol. Fenol. Então, quando nós vamos estudar os álcools, há de ser muito mais simples entender este composto. Até a próxima videoaula.